Parabéns para todos os aprovados na primeira fase do exame de ordem. Para quem escolheu direito tributário na segunda fase do exame, eu vou deixar aqui para vocês algumas dicas gerais com um foco específico para essa disciplina. Na segunda fase do exame de ordem, o examinando ele vai escolher uma das matérias possíveis dentro daquelas previstas no edital. Trata-se de uma prova prático-profissional dividida em duas partes. Uma parte é uma peça prático-profissional, que será identificada a partir de um caso concreto, e a outra parte são 4 questões discursivas, não há questão objetiva na segunda fase do exame de ordem, baseadas em situações-problemas. O candidato vai ter que resolver uma situação, problema, atinente à disciplina que ele escolheu nessas 4 questões. Direito tributário é uma boa opção para a segunda fase. Por quê? Primeiro, ela é uma matéria que não é muito extensa. O candidato ele vai ter que fazer uma revisão para a segunda fase, já que é uma prova de habilidades específicas de uma determinada matéria. Segundo lugar, não há tantas especificidades processuais a respeito do direito tributário. Para vocês terem ideia, além dos recursos e das ações de controle concentrado de constitucionalidade, as peças profissionais específicas de tributário são basicamente 8. A gente pode ver do que o próprio edital prevê. A gente vai ter, por exemplo, a ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, a ação anulatória de débito fiscal, o mandado de segurança, que possui algumas peculiaridades em matéria tributária, a ação de repetição do indébito tributário, a ação de consignação em pagamento, embargos à execução fiscal, exceção de pré-executividade e medida cautelar fiscal. O processo tributário, portanto, não tem tantas peculiaridades assim, dá para fazer uma revisão da matéria e também treinar essas peças. Para quem já tem familiaridade com a matéria, então, é muito tranquilo. Para quem não tem, fica um pouco mais complicado. O ideal é que você escolha a disciplina que você tem mais afinidade, mas dá tranquilamente para fazer a revisão para a segunda fase para responder a prova de tributário. A primeira dica que eu dou para vocês para a segunda fase é ler o edital. Essa parece uma dica óbvia, mas não é tão óbvia assim porque a gente sabe que muita gente não lê o edital. Primeiro porque ele é padrão, depois porque ele é muito grande, mas eu vou dizer para vocês por que é importante ler o edital. O edital vai trazer as datas de aplicação de prova, isso eu acredito que todo mundo olhe, vai trazer também as datas de divulgação dos locais de prova, mas mais importante, ele vai dizer como serão as provas, qual o formato da prova, o tempo de realização da prova e, principalmente, ele vai trazer o conteúdo específico de cada disciplina, que para a segunda fase é de suma relevância. Esse assunto específico está no anexo 2 do edital da FGV, no site da FGV-OAB, e você pode verificar quais são os assuntos que estão lá na matéria do direito tributário para você verificar o que exatamente você deve revisar para a segunda fase. A segunda dica que eu dou para vocês é para vocês se prepararem para o estilo específico de prova da segunda fase. A primeira preparação que eu coloco aqui para vocês é para vocês treinarem ter uma letra legível. Essa é uma exigência do edital e o edital inclusive diz que será atribuída a nota 0 para a pessoa que não tenha uma letra legível na hora da prova. Bom, é normal que a nossa letra não seja muito legível hoje em dia porque a gente está muito acostumado a escrever só no computador e às vezes quando a gente vai escrever de caneta no papel, a gente começa a cansar e a nossa letra começa a ficar ilegível. Como é que você se prepara para isso? Você treina bastante em casa, escrever mesmo. Você vai estudar escrevendo, você vai treinar peças escrevendo, tudo com caneta e papel, para que você faça uma padronização da sua letra e sua letra fique legível na hora da prova. Se sua letra não é muito legível, não é muito bonita, eu sugiro que você treine bastante. Para quem já tem uma letra bonita e que já está acostumado a escrever bastante de caneta e papel, acho que essa não é uma preocupação tão importante. Outra questão para preparação de suma importância é você treinar as peças processuais. Treinar as peças processuais específicas da sua matéria. Inclusive, eu sugiro que você faça um mapa mental de todos os requisitos da peça.
e de cada uma das peças. Você vai preparado para qualquer uma. Na hora que você identificar qual é a peça, você já vai ter um mapa mental de como fazer essa peça. Inclusive, no seu mapa mental, não coloque só os requisitos específicos dessa peça. Coloque também os requisitos gerais de toda a peça processual, como endereçamento, qualificação das partes, local, data, assinatura. Mas lembre-se que na prova da OAB você não pode identificar a prova de forma nenhuma. Apesar disso ser uma afirmação um pouco óbvia, várias questões podem induzir à conclusão de que você identificou a sua prova. Você só pode colocar na peça informações que lhe foram dadas na prova. Você não pode inventar informações e nem colocar nenhum dado que possa identificar a sua peça em relação às demais. Inclusive, eu vou colocar aqui para vocês uma recomendação específica do edital sobre como você vai evitar a marcação, a identificação da prova. O edital diz o seguinte: na elaboração dos textos da peça profissional e das respostas às questões discursivas, o examinando deverá incluir todos os dados que se façam necessários. Você não deve deixar de colocar o dado, mas você não vai inventar. Então ele coloca assim: sem contudo produzir qualquer identificação ou informações além daquelas fornecidas e permitidas nos enunciados contidos dentro do caderno de prova. Assim, o examinando deverá escrever, isso está no edital, o nome do dado seguido a reticências ou XXX. Então aqui como é que vai ficar? Município, reticência. Se a questão não diz qual é o município, você não vai inventar qual é o município. Você não vai colocar o município onde você está, você vai colocar município, reticências. Data. A data, se a questão não fala, e você não vai colocar a data do dia da prova, você vai colocar data, reticências, ou então data XXX. Advogado, no final, na assinatura, por exemplo, a assinatura, ela é necessária, né? Para toda peça processual tem que ter a assinatura do advogado. Então você não vai colocar o seu nome nem a sua assinatura, você vai colocar advogado, reticências, ou advogado XXX, OAB, tem que ter a OAB do advogado, você não vai inventar um número, você vai colocar OAB reticências ou OAB XXX. Você não pode produzir nenhuma informação que não foi lhe dada no caderno de provas. E por fim, nessa preparação também é de suma relevância você preparar o material que você vai levar para consultar na hora da prova. A segunda fase da OAB, ela permite que você consulte ao material, você consulte o VADME com a legislação editada. E essas informações sobre o material que pode ser consultado na hora da prova está no anexo 3 do edital. Verifique quais são os materiais permitidos e qual a marcação que pode ser feita nesse material. Se você já tem o material que você vai levar para a prova, comece a fazer a marcação durante os seus estudos. Se você não tem, providencie o quanto antes, porque é importante você estudar com esse material para você ir se familiarizando com ele e ter mais facilidade de manuseá-lo na hora da prova. A terceira dica que eu dou para vocês é para vocês verificarem o foco do estudo da disciplina que vocês escolheram. Eu vou deixar aqui ao final do vídeo um link para vocês com um vídeo que eu gravei com dicas para a primeira fase da OAB, em que eu digo qual é a principal parte da legislação, do CTN, quais as leis que você tem que ler além do CTN, quais as súmulas do STJ, do STF, inclusive súmulas vinculantes em matéria tributária. Considere que tudo aquilo é de leitura obrigatória novamente para a segunda fase. E eu ainda vou acrescentar aqui algumas leis específicas sobre a matéria processual, que é mais cobrada na segunda fase. Eu recomendo que vocês leiam, com certeza, essa é uma leitura obrigatória, a Lei 6.830 de 80, que é a Lei de Execução Fiscal. Além dela tratar sobre a execução fiscal, trazer requisitos dos embargos à execução, por exemplo, e outras matérias que podem vir nas questões também, ela traz no seu artigo 38 o fundamento legal para outras ações em matéria tributária, como mandado de segurança, ação de repetição do indébito, ação anulatória. Então, a referência a esse artigo e a essa lei, ela é obrigatória para todas essas ações. Então, Lei 6.830, LEF, a Lei de Execuções Fiscais, é leitura obrigatória. Além da LEF, eu recomendo que vocês leiam também a Lei 8.397, que trata da medida cautelar fiscal,
e a Lei 9.784, que regulamenta o processo administrativo fiscal no âmbito da Administração Pública Federal, mas que é considerado também a Lei Geral do PAF, a Lei Geral do Processo Administrativo Fiscal. A quarta dica que eu dou para vocês é para vocês consultarem provas anteriores. Eu dei essa dica para a primeira fase, falei para vocês responderem o máximo de questões possíveis para a primeira fase. Isso também é importante para a segunda fase, mas é um pouco diferente do que vocês fizeram na primeira fase, porque na primeira fase era muito mais simples. Você marcava no gabarito e marcava a questão e verificava no gabarito. Dessa vez, vocês vão ler as questões e vão ler também os baremas disponibilizados para a FGV das provas anteriores. Isso é importante para vocês se familiarizarem com a forma como a OAB aborda as situações problemas e também com as exigências que são trazidas no barema. Isso vai facilitar na hora de você identificar o que você tem que colocar tanto na peça quanto na questão. Em relação à peça, eu ainda dou uma dica específica para vocês pegarem as provas anteriores e tentarem identificar qual seria a peça daquele caso concreto e depois verificar no barema e verificar quais são os requisitos. É importante que quando você monte o mapa mental daquela peça específica, você já tenha a noção do que geralmente é exigido pela OAB para aquela peça. Então vocês têm que consultar as provas e os baremas que são disponibilizados para cada prova, para vocês irem se familiarizando e ficarem mais à vontade na hora da prova, mais seguros para saber como fazer a peça e como responder as questões. Existem livros específicos sobre prática tributária voltados para a segunda fase do exame de ordem, assim como também existem cursinhos especificamente voltados para a segunda fase. Se vocês têm acesso a esses livros e a esses cursinhos, ótimo, isso vai facilitar bastante o estudo de vocês, porque vocês vão ter dicas, muito mais elaboradas e muito mais específicas sobre a revisão do assunto e sobre como responder à prova. Mas se você não tiver acesso a nada disso, também não tem problema. Sigam aqui as nossas dicas, foquem bastante na matéria que vocês escolheram. Se vocês escolheram tributário, não deixem de seguir aqui as nossas dicas. Estude bastante em casa, treine bastante e vai dar tudo certo. Eu acredito bastante no potencial de vocês. Não deixem de rever o nosso vídeo com dicas para a primeira fase, porque ele tem um assunto que foca no direito tributário, ele dá dicas focadas no direito tributário e também vai ser útil para a segunda fase. Eu deixei aqui 4 dicas específicas para a segunda fase nesse vídeo e eu espero que tenham sido úteis para vocês. Se vocês quiserem outras dicas para a segunda fase, fiquem ligados, se inscrevam no nosso canal, porque eu vou deixar aqui dicas sobre como identificar as peças, dicas sobre o cabimento das peças específicas de tributário para auxiliar vocês aí nessa reta final. Eu desejo a vocês bons estudos e até a próxima!